Vamos então para a exposição da palavra de Deus, todos de acordo? Todos de acordo, gente? Convido-os à leitura então do texto para a exposição da doutrina de hoje. Livro de Deuteronômio, capítulo número 10. Deuteronômio, capítulo número 10. Glória a Deus. Publicaram lá a sua audição? Legal, parabéns, Deus abençoe. É o doutorado? Glória a Deus pela sua vida. Essa semana, duas semanas. Davi apresentou a sua tese de doutorado em música. E universidade, tira esse trem aí. Lá em Nova York, na Filadélfia, o doutorado dele, mestrado ou doutorado? O mestrado lá em Filadélfia, nos Estados Unidos, onde ele se tornou mestre de música. Que Deus te abençoe. Louvem a Deus pela vida dele. Deus te abençoe. Eu vi essa semana, eu pedi para publicarem lá e apresentarem. Acho que o Edmilson vai botar na rádio para todo mundo te ouvir lá. Deixa eu abençoe. Deuteronômio, capítulo número 10. Começamos a leitura no verso 12 e terminamos no verso 16. Combinado? Diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus, e os céus dos céus, são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais, para os amar. E vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Amém? Querem ler? Dão conta com essa máscara aí? Dão conta? Vamos lá então? Do 12 ao 16. 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar.
Queridos irmãos, a antiga serpente, também chamada de diabo, também chamada de dragão, trava uma clara disputa pela alma humana. Satanás briga para conseguir conquistar a mente e o coração e o corpo do ser humano. E o ser humano não tem direito à neutralidade nesta batalha. Porque é o próprio ser humano quem decide de que lado vai ficar. Se do lado de Deus, se do lado do encardido. Entenderam bem, sim ou não? É isso que a gente lê no livro de Jó. Quando eu era garoto, eu lia o livro de Jó. Quando eu acabava o último verso, eu começava de novo, muitas vezes. Eu achava, ainda acho, uma das mais belas poesias que existe no texto sagrado. Mas ali está narrada a guerra espiritual travada pela alma humana. Deus disse para o Satanás: você viu o meu servo Jó? Não o teu, o meu servo Jó. Homem reto, temente a Deus, se desvia do mal, integridade, honestidade, seriedade, verdade, justiça. O inimigo então diz para Deus que o Jó só era assim porque Deus o tinha corrompido, dando a ele um montão de coisas. E só porque ele tinha um montão de coisas que ele era íntegro. Então vem a permissão para que ele seja desprovido de tudo aquilo que ele tinha. Ele perdeu tudo. Perdeu todos os bens, o prestígio que tinha, a riqueza, a família, a saúde, perdeu tudo. Mas Deus continua a dizer: você viu o meu servo Jó? Continua íntegro, continua fiel, continua... E Deus acrescentou mais uma coisa. Deus disse: apesar de ter tirado tudo dele, ele não muda. Ele não muda. Então, terminada toda aquela provação, ele foi muito abençoado, passou a ter o dobro do que tinha antes, mas mais do que isso é que ele permaneceu fiel. Então, há uma dinâmica na vida que é uma disputa pela alma humana. E o que é que deixa um homem, uma mulher, um servo de Deus, fiel ou infiel? O que é a motivação da mantença ou da manutenção? Acho que a palavra mais correta é mantença, da mantença da nossa fé. Veja, existem coisas que nos chamam muito a atenção, visto que se o homem sofrer demais, ele pode não suportar. O apóstolo Paulo uma vez disse que a provação foi tão grande que eles até se desesperançaram da vida. Eles achavam que não iam suportar, iam morrer. Paulo disse isso. Então, se a luta for grande demais, pode ser que a gente não suporte. Por isso a Bíblia diz que Deus se lembra que somos pó, por isso não nos dará uma prova maior do que aquela que possamos suportar. Porém, em contraponto, se sofrer de menos, talvez nunca saiba do mal que é o mal. E se ele não sabe o potencial do mal,
ele não quer se livrar do mal. Por isso ama o mundo. Fui claro? Ou não? Há uma possibilidade de que Deus permita a chegada de uma dor ou de um desespero para lembrar que nós estamos numa guerra espiritual, cujo fim resultará no destino eterno da nossa alma, de um lado ou de outro. Há um evangelista irlandês chamado Lewis, a gente chama ele de C.S. Lewis. Ele é um escritor, professor, romancista, crítico literário, né? Poeta, ensaísta, mas é também teólogo. E a função dele principal era de evangelista. Ele lecionou em duas das mais importantes universidades do Reino Unido. Numa delas, em Oxford, ele se converteu quando discutia com um outro frequentador de Oxford, chamado Tolkien. Esse Tolkien é o autor de um livro que se tornou filme chamado O Senhor dos Anéis. Na discussão com este homem, esse homem também é um evangelista, o Lewis se converteu a Jesus. Ele que tinha nascido numa família cristã, na Primeira Guerra Mundial se afastou, e em 1931, ele nessa discussão acabou se convertendo. Ao ver a dinâmica daquela história e a discussão, ele concluiu pela graça de Deus e a salvação. Esse C.S. Lewis é quem escreveu a Crônicas de Nárnia, por exemplo, que é também uma mensagem evangelística. E nestas Crônicas de Nárnia, ele vai descrever a história da moralidade universal. Por que estou dizendo isto? Porque ele diz, este homem, Lewis, que Deus colocou dentro do coração do ser humano, como o apóstolo Paulo também diz, a lei de Deus, para que a gente ande direito. E o ser humano, apesar de conhecer o que é certo e o que não é certo, opta pelo errado. E ao optar pelo errado, dá o que dá. Vivemos como vivemos neste mundo. Quando a gente entende estas coisas, a gente procura por Deus. Para usar as palavras que estão lá no livro de Atos, capítulo 17, mesmo que tateando. Vai lá no capítulo 17 de Atos, verso 26. Atos 17, 26. De um só, Deus fez toda a geração dos homens. Este versículo, gente, é fundamental para a fé. A raça humana, todo ser humano que existe no planeta, ou que já vieram a existir, ou que existirão, todos vieram de um só. Quem é esse um só aí? Quem, gente? Adão. Todo mundo veio de Adão. Tá certo? Todo mundo veio de Adão. De um só ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face de toda a terra. E ele determinou tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, imagina um cego que vai tentando tatear as coisas, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28. Porque nele
em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Então nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra preciosa, esculpida por artifício, ou pela imaginação do ser humano. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, quando o ressuscitou dos mortos. Então, Deus ressuscitou a Jesus, dizendo que por meio de Jesus vai julgar o mundo todo. Mas o mais importante disto é que a gente veja, volta no verso 26, que o ser humano veio de um lugar só, 27 agora, e este ser humano, de alguma forma, tateando, vai procurando por Deus. Então, dentro do ser humano, existe uma lei moral que diz para ele o que é certo e o que é errado. E ele vai tateando, tentando procurar de uma boa forma. Deus nunca se deixou sem um testemunho diante dos homens, nunca. Mas ele fala aos corações, e o faz de maneira diferente. Se você for no capítulo 14 de Atos, vai lá, Atos 14, verso 15. Atos 14, 15. Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. E anunciamos para vocês que vocês se convertam das vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e todas as outras coisas que há neles. Esse Deus, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, esse Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. E como que ele não se deixou sem testemunho? Qual é o testemunho de Deus? É que Deus beneficia a todos lá do céu, dando chuva, tempo frutífero e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então veja, o Lewis conheceu lá em Oxford diversas pessoas importantes, uma delas este que eu falei, o Tolkien, que o levou a Cristo, através daquele seu livro, O Senhor dos Anéis. E depois ele conheceu também um outro evangelista chamado T.S. Eliot, também renomado, importante evangelista. Só que aí ele começou a se dedicar ao evangelismo. E ele evangelizava de diversas formas, entre as quais escrevendo. Como disse, ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Mas tem uma outra coisa que ele escreveu, um livro chamado O Problema do Sofrimento. E nesse livro chamado O Problema do Sofrimento, ele diz que o sofrimento é uma espécie de megafone, e ele, lembre-se que nós estamos falando do início do milênio, do século passado, em 1930, 35 por ali, ele está dizendo assim, o sofrimento é um megafone de Deus, uma forma de Deus chamar a atenção do mundo. Por quê? Porque Deus sussurra nos nossos ouvidos, como lemos agora no livro de Atos capítulo 13, quando Ele nos abençoa. Então, quando nós somos abençoados, é como Deus estivesse sussurrando palavras de amor em nosso ouvido, ao nos abençoar. Mas Ele também fala em nossos ouvidos por meio dos prazeres da nossa vida, quando a nossa consciência é ativada. Porém, no sofrimento, Deus está gritando com a gente.
se arrume, se aprume, se ajeite. Olha que o tempo está passando, é hora de se converter, é hora de se arrumar, é hora de se ajustar. Entenderam bem, sim ou não? Então, entre as provações da vida, pode acontecer um período de escassez, de falta de recurso. E isso se torna um teste para a fé. Em tempo de grandes questões, nós procuramos respostas para a luta, para o sofrimento, para a falta, para o desemprego, para a fome, para a situação difícil. Se nós formos ao livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos encontrar uma história que é maravilhosa, é a história do Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, verso 10. Deus primeiro chamou Abraão, mandou ele sair da terra, etc. No verso 10, a terra para onde Deus mandou Abraão tinha fome. O lugar para onde Deus mandou Abraão tinha fome. E o Abraão desceu para o Egito. Mas o Abraão não perguntou para Deus se Deus estava de acordo. O Abraão não orou, não ouviu Deus dizendo para ele, vai para o Egito, Abraão. Não, a orientação de Deus para o Abraão não era para ir para o Egito. Volta no verso 1. Gênesis 12, 1. O Senhor disse para o Abraão, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Essa é a orientação. O Abraão ouviu isso, e Deus disse, olha, vai acontecer com você isso, vai acontecer com você aquilo, e etc. Mas, quando o Abraão chega lá nesta terra, havia fome. Como é que Deus tira um homem de um lugar próspero, como Ur dos caldeus, diz que vai abençoar, diz que ele vai ser próspero, diz um monte de coisa, e quando ele chega no lugar, ele encontra isso aí. Só que ele chegou aí, e viu essa situação, e o que ele fez? Foi para onde? Para o Egito. Fazer o que lá? Peregrinar. Peregrinar no Egito. Bom, ele chegou no Egito, e na entrada do Egito, ele teve uma conversa com a mulher. Ele disse para ela, você é muito bonita. Né? Você é uma mulher muito bonita. Então, quando os egípcios olharem para você e verem que você é uma mulher bonita, o que eles vão dizer? Bom, ela é casada com ele, vamos deixar ela viúva, né? E aí a gente casa com ela. Como é que deixa ela viúva? Matando ele, então. Ele teve uma conversa com a Sara, dizendo para ela, olha, quando você chegar lá, faz um favor para mim, mente. Gente, um homem que foi chamado por Deus, que tem uma história pela frente, pede para a mulher dele mentir. Como é que essa mulher dele vai acreditar no ministério dele depois? Como é que um homem pode pedir para a mulher dele mentir por ele e querer depois que essa mesma mulher que ele pediu para que mentisse, acredite no ministério dele? Consegue entender isso? Veja, a escassez, a luta, a dificuldade, a falta, pode fazer que alguma pessoa se sinta tentado a recorrer a expedientes imediatos, como é o caso. Esses expedientes imediatos força ou sugere, né, atalhos que podem estar fora da direção de Deus. E isso gera grandes traumas, problemas maiores. Em outras palavras, o sofrimento revela a face do coração das pessoas, sejam elas quais forem. E também revela a capacidade desta pessoa refletir
na misericordiosa graça de Deus. Se Deus chama e diz que vai cuidar, é porque Ele vai cuidar. Entende bem, sim ou não? Agora, a escassez, a falta, levou Abraão para o Egito. E ele recorreu aos expedientes imediatos fora da direção de Deus. Agora veja, ele pediu para a mulher mentir por ele, e isso trouxe problemas que seguiram pela vida. Naquela saga do Egito, o Abraão sai de lá rico. E por que o Abraão saiu de lá rico? Porque com a mentira da Sara, o faraó resolveu enriquecer ele, porque tinha interesse nela, que ele disse que era irmã dele. Então, se ele tem uma irmã bonita, vamos deixar ele rico, aí eu caso com a irmã dele. Só que isso era mentira. E o que foi que o faraó deu a Abraão? Como é que está escrito aí? Verso 16. Fez bem a Abraão por amor dela. Gênesis 12, 16. Fez bem a Abraão por amor dela. Dela quem? Da Sara. E o Abraão teve, olha o que Abraão ganhou lá: ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Isso é o que ele teve lá. Então o faraó deu um montão de coisa para ele. Entre as coisas que o faraó deu para ele, veja lá, servas. Está vendo lá, servas? Entre estas servas aí, tem uma serva egípcia. O nome dela é Agar. Entenderam bem, gente? Quando se sai da direção de Deus, é um perigo, porque o mundo dá presente. E o presente do mundo pode trazer dor de cabeça. Conseguiram entender isso ou não? Quando se sai da direção de Deus, o mundo que tem interesse te dá presentes. Alguém pode dizer que os presentes são ruins? Ovelha, vaca, jumento, servo, serva, jumentas, camelo. Isso é presente para gente rico. Mas no meio disso está Agar. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Então veja. Agar é o resultado de uma estadia carnal de Abraão no Egito. A Agar não é culpada. Ela não tem voz, ela não tem direitos. Ela não era culpada de todo aquele imbróglio. Mas ela gerou o Ismael. E o Ismael cresceu no lugar que era destinado para o filho da promessa e não para ele. E isso gerou dificuldade, porque quando a Agar engravidou, o que ela fez? Ela desprezou a Sara. E aí gerou todo o problema da família. Entenderam bem, sim ou não? Então, meus irmãos, a escassez deseja levar os servos de Deus, que têm uma promessa clara, ao Egito da incredulidade. Então, na prova da fé, a luta, a escassez, a falta, é como que um laço para levar a pessoa à incredulidade e chegar no Egito atrás de presentes que poderão dar dor de cabeça. Entenderam bem? Então, a escassez pode ser uma prova. Diga aí, a escassez pode ser uma prova. No capítulo 8 do livro de Deuteronômio, vai lá, nós lemos o capítulo 10 na leitura inicial. Mas volte ao capítulo 8.
Nós vamos perceber no capítulo 8 a chamada de Deus para que o seu povo tenha em memória os benefícios do Senhor. Vocês devem se guardar para quando vocês estiverem fartos. Lembrem no seu coração que as coisas que vocês têm vieram de Deus. De vez em quando vocês me ouvem aqui o tempo todo dizendo que eu não tenho nenhum botão que não veio de Deus. Então veja, Jesus, depois de 40 dias, passou por esta pedagogia da prova, da falta, né? Porque no capítulo 8 lá do livro de Deuteronômio, a gente percebe que a luta, a falta, a dificuldade, o problema, é um modo de se revelar o que tem dentro do coração das pessoas. Veja, Jesus saiu do Rio Jordão, foi para o deserto para ser tentado. Ele não foi para outro motivo, ele foi para ser tentado. Chegou no deserto para ser tentado pelo diabo, ele ficou 40 dias sem comer. Quem consegue? O meu pastor dizia que jejum bom é a partir do 4º dia. Jejum bom, dizia ele, que é a partir do 4º dia, porque enquanto não chega lá, a gente ainda tem reserva. Mas veja, isso era a história dele. Jesus ficou 40 dias sem comer. De repente o encardido olha para Jesus e testa e prova Jesus em 3 áreas. Primeira área: se Deus ama os filhos dele, por que é que um filho de Deus passa necessidade? Essa é a prova de Satanás, né? Se Deus ama o filho dele, por que Deus deixa o filho dele passar necessidade? Que lógica é essa? Aí o Satanás diz para Jesus assim: manda a pedra virar pão. Você é filho de Deus. Filho de Deus não pode passar isso. Manda a pedra virar pão. Jesus disse, usando o texto lá de Números 21, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus viverá o homem. Satanás perdeu essa. Mas aí vem a segunda: se não há esperança pelo reino glorioso do Senhor, então a gente é levado a enxergar a disponibilidade do reino terrestre. E Satanás diz assim: tudo isso é meu e eu entrego para quem eu quiser. Se você decidir me adorar, eu te entrego. Então, se não tem esperança do reino do céu, a gente se apega ao reino do mundo. Vem a terceira: se a fé é cultuada, eu falo isso com propriedade, se a fé está na fé, vou dizer de novo, se a fé está na fé e não em Deus, você pode ir para o pináculo e pular, porque a sua fé garante que os anjos de Deus vão socorrê-lo, mesmo que você esteja tentando a Deus, dizendo eu tenho fé mesmo, e está escrito aqui, eu boto o dedo no nariz de Deus e tal. Então a fé está na fé e não a fé em Deus. Entenderam bem? Sim ou não? Isso é importante a gente tomar cuidado. Agora, a escassez, que é uma prova, ela chega para corrigir rumos. Lá em Belém, Belém de Efrata, a palavra Efrata é milharal. Milharal, então é como que dizendo assim, tem comida farta, né? E Belém é casa do pão. Então, lá em Belém, que é a casa do pão, lá em Efrata, que é o milharal,
que está dentro da terra que mana leite e mel, chegou uma prova. Qual era a prova? Fome, escassez, faltou recurso. Aí um homem olhou para a mulher dele chamava Noemi, ele chamava Elimeleque, e ele disse assim: vamos embora daqui, porque isso aqui não tem jeito, vamos embora, vamos tomar rumo. Pegou 2 filhos que tinha e foi para a terra de Moabe. A decisão, ele está na terra que mana leite e mel, em Belém, que é a casa do pão, em Efrata, que é o milharal, mas ali está numa prova. E se a prova chegou, ao invés de ter paciência para suportar, vamos procurar um jeito. Não orou, não buscou a Deus, não pediu direção, simplesmente foi. Qual foi o custo? A própria sepultura e depois dele a sepultura dos 2 filhos. Então veja, há muita gente que foge por causa da luta. Na prova de Elimeleque, eles não perceberam que estavam pondo em risco os seus valores mais preciosos. Elimeleque, a palavra Elimeleque significa Deus é rei. Se Deus é rei, por que não ouve o rei? Se Deus é Senhor, por que não escuta Ele? Por que decide as coisas sem perguntar nada para Ele? Por que toma decisões importantes da vida sem querer saber o que Deus pensa daquilo? Não é o caso do Abraão e não é o caso deste Elimeleque? Veja, o lugar seguro, se eu fosse você eu escrevia isso. O lugar seguro é onde Deus nos coloca no centro da sua vontade. Esse é o lugar seguro. Lugar seguro é onde Deus nos coloca no centro da sua vontade. O problema é que as provações, o medo, pode nos conduzir à fuga. E a fuga pode ser um problema, porque a gente pensa que fugir é a única solução. Mas fugir não é a solução. Fugir também não afasta o medo, senão momentaneamente. O Jonas, lembra do Jonas, o profeta? Atraiu uma severa tempestade, enquanto ele fugia da face de Deus, e ele estava lá nos porões da sua irresponsabilidade. Então veja, porque não orou, não pediu direção a Deus, não pediu que Deus conduzisse os seus passos, ele teve de orar de dentro do peixe. Ele testificou, está escrito no livro dele, da profundeza do inferno eu clamei. Então por que não orou antes? Teve que orar da profundeza. Consegue entender isso? Então, deixe-me dizer que campanhas proféticas, que venha para 7 voltas não sei da onde, vamos subir não sei para que lugar, não são suficientemente fortes para o fortalecimento da fé. Milagre não sustenta a fé. O que sustenta a fé é a palavra de Deus. Entenderam bem isso? Guardem isso no coração. Veja, muitas pessoas não sabem lidar com as provações da vida, porque ao invés de alicerçarem a sua vida na palavra, viveram uma vida toda em busca de um milagre que substitui o outro milagre. Agora, muitas pessoas se afastam da fé, correndo atrás de algo que os ajude na supervalorização do seu próprio ego ou dos seus caprichos pessoais, nas suas vontades egoístas, independentemente da direção de Deus. Há pessoas que fazem cada oração esquisita. Tomem cuidado.
Quando Israel percebeu o maná descendo, a pergunta de Israel foi o qual? O que é isto? A palavra maná é o que é isso. Maná significa o que é isso? Uma pergunta, né? Pergunta assim: o que é isso? Isso é maná. Quando Israel percebeu aquilo, eles puderam entender que Deus estava ensinando-os a depender dele, dizendo: 6 dias vocês façam isso, no 7º dia façam aquilo. Por quê? Porque se eles mudassem alguma coisa, significava que eles não estavam crendo na provisão de Deus. E Deus é o Deus da provisão. Diga, Ele é o Deus da provisão. Lembra do Isaac conversando com o pai dele? Ô pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, cadê o cordeiro? Onde é que nós vamos arrumar o cordeiro? Qual foi a resposta? Meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Por isso se diz: no monte do Senhor se proverá. Então diga: Deus é o Senhor da provisão. Bota a mão assim e diga: eu sei que Deus me ama. E sei que Ele está cuidando de mim. Não, bota um sorriso aí, diga: Ele cuidou de mim ontem, cuidou de mim anteontem, cuidou de mim semana passada, cuidou de mim o mês passado, cuidou de mim o ano passado, cuidou de mim 10 anos atrás, 20 anos atrás, vai cuidar de mim amanhã, vai cuidar de mim depois de amanhã, vai cuidar de mim semana que vem. O Senhor está cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus disse: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Busquem primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, que coisa? Roupa, comida e casa vos serão acrescentadas. Por que isso? Porque a turma ficava dizendo: o que nós vamos comer? Jesus disse: dá uma olhadinha nos lírios do campo. O Salomão, com a riqueza toda, nunca deu conta de vestir tão bonito como eles. E o pai está vestindo. Dá uma olhadinha para o passarinho. Todo dia Deus dá a comidinha deles. Levanta aí a mão e diga: eu sei que Deus está cuidando de mim. Louvado seja o Senhor. Então veja. Os discípulos pediram para Jesus que Jesus os ensinasse a fazer milagre? Não, nenhuma vez. Os discípulos pediram para Jesus ensinar a multiplicar pão? Não, nenhuma vez. Os discípulos pediram para Jesus ensinar a curar doente? Não, nenhuma vez. O que foi que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Orar. Aí Jesus disse: tá bom, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, vocês vão fazer o seguinte: vão dizer assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o teu governo, a tua direção. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, do jeito que a gente perdoa quem nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então veja que no meio da oração há um pedido: Senhor, bota comida na nossa mesa. O pão nosso de cada dia nos dá.
Então põe um sorriso no rosto aí e diga: Jesus ensinou a gente pedir para o Pai. Sabe o que Jesus disse? Vocês que são maus, quando o filho de vocês pede pão, vocês não dão pedra para eles. Se vocês que são maus, quando o filho de vocês pede um peixe, vocês não dão uma cobra. Jesus disse: se vocês que são maus, quando o filho de vocês pede um ovo, vocês não dão um escorpião. Quanto mais o vosso Pai Celestial saberá lhes dar coisas boas. Então levanta a mão e diga: Jesus nos ensinou a orar e diz que o Pai sabe dar coisa boa. Então você pode pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ele é o Deus da provisão. Agora, quando Deus chamou Abraão, não tinha bondade nenhuma no coração de Abraão. Ele era um homem que vivia no meio de um povo idólatra, em Ur dos Caldeus, um povo da idolatria. Mas Deus o chamou de lá. E Deus o escolheu. Só que Deus o escolheu e Deus o chamou. Agora veja, a escolha é de Deus, e o chamado é de Deus, e a decisão de atender o chamado é de quem é chamado. Imagina que o Abraão diz assim: não, quero ficar, lembra da mulher do Ló? Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Está escrito lá? Lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus chamou para sair da cidade e ela estava apaixonada pela cidade. Então, deu rolo. Agora veja. Quando alguém renuncia o passado, renuncia ao pecado e confia no Senhor, essa pessoa é salva. Então, quem nunca volta para trás, revela que confiou naquele que chamou e fez promessa. Quem rejeita isto, é porque está apegado a este mundo. E o chamado pode ter problemas na vida dele. Nunca houve uma pessoa que seja sincera na sua vontade de ser salvo, que não tenha sido salvo, porque alguém negou a salvação para eles. Não. O grave problema é que a própria vontade do homem é que condena o homem na medida que o homem rejeita o Salvador. Então, quem faz o perdido se perder é o próprio perdido. E ele se convence de que não precisa de Deus. E porque ele não precisa de Deus, ele toca a vida do jeito dele. Ele vai para onde quer, ele é dono do nariz. Ele tem, aspas, o seu livre arbítrio. Ninguém manda em mim. Eu pago as minhas contas, eu faço o que eu quiser. E aí, pode-se chegar ao Egito das suas decisões equivocadas. Então, a pregação do Evangelho visa persuadir o homem a abandonar o pecado e vir ao Salvador que morreu pagando o preço da redenção. Ocorre que a vinda a Jesus requer uma decisão, e esta decisão é que vai afetar toda a eternidade. Agora veja, segunda carta aos Coríntios, e aí encaminhamos para o final. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são templos do Deus vivente.
Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, então eu vos receberei. Veja o verso 18. E quando eu receber vocês, então eu vou ser para vocês um pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então levanta a mão aí e diga: quando eu venho a Cristo, eu preciso abandonar a vida velha. E quando eu abandono a vida velha e venho a Cristo, há uma aliança. Esta aliança faz que Deus seja o meu pai e que eu seja filho dele. Entenderam bem? Agora, um crente salvo por Jesus odeia o pecado, evita o pecado. Há um hino na harpa: evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Então evita o pecado, afasta-se do pecado, porque a natureza daquele que veio a Cristo é contrária ao pecado. Agora veja, um dia perguntaram para um passageiro num navio, na costa da Irlanda: você quer ouvir uma música picante? E o passageiro disse: não. Então, deram lá umas voltas, chegaram perto dele de volta e disseram assim: você quer ver uma dança sensual? E ele respondeu: não. Eu tenho uma graça que me permite ficar tão bêbado quanto eu quiser. Só que esta graça me fez tão bem que eu não desejo mais o pecado. Portanto, eu não quero nada do pecado. Simples assim. Não se faz por ser obrigado, faz porque ama o Senhor. Entenderam bem, sim ou não? Agora veja. A gratidão pela salvação faz que o salvo ande em temor a Deus, amando a Deus e servindo a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todos os recursos que tem acesso. Então, quando Deus convidou Abraão para a aliança, já fazia muito tempo que Deus tinha chamado ele lá de Ur, de Harã. Quando Abraão saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. E quando Deus fez a aliança da circuncisão com Abraão, Abraão tinha 99. Então, de 75 a 99 tem chão, não é? Agora, o ato físico da circuncisão marcava naquele tempo uma entrada na aliança que Deus propôs para Abraão. A circuncisão é anterior à lei, do jeito que o dízimo é antes da lei, a circuncisão também é. Então veja, no capítulo 1 da carta aos Romanos, vai lá, nós vemos uns negócios assustadores lá. Romanos capítulo 1, verso 19, por exemplo, veja. O que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para se desonrarem.
Isso é assustador. Isto é assustador. Agora, quando Paulo está falando deste assunto, chega no capítulo 2, e é mais assustador ainda. Veja o capítulo 2, veja o verso 20. Romanos 2, 20. Instruidor de nécios, mestre de criança, que tem forma de ciência e da verdade. Você que ensina o outro que ele não deve fazer alguma coisa, você não ensina a mesma coisa para você, não? Você fica apontando o dedo para o outro, você não percebe que o mesmo que você está ensinando para o outro, você tem que ensinar para você também? Você que prega que não deve furtar, você fica furtando? Veja o próximo. Você que diz para não adulterar, vive adulterando? Você que fica dizendo que abomina o ídolo, fica cometendo sacrilégio? Você que fica se gloriando na lei, está desonrando a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Imagina que um incrédulo fala mal de Deus por causa de um crente que anda torto. Agora, 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se você guardar a lei. Mas se você é transgressor da lei, a circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É dizer em outras palavras, voltem lá no capítulo 10 de Deuteronômio, verso 16. Olha o chamado de Deus: circuncidem o prepúcio do vosso coração. Por quê? Porque a circuncisão era uma cirurgia dolorosa, complicada, sem anestesia. Se feita numa criancinha de 8 dias de nascido, a criança tem uma forma de suportar. Mas o Abraão foi circuncidado no mesmo dia que o filho dele. O Moisés, com a mesma história com o filho dele chamado Gerson. Então veja, era uma cirurgia complicada, feita com uma faca. A faca era feita de pedra. Agora imagine uma faca de pedra cortando uma parte muito dolorosa do seu corpo para obedecer uma orientação. E o que Deus está dizendo é: quer entrar na aliança? É isso aí. Aí vem agora o apóstolo Paulo para dizer: pessoal, aquilo que Deus disse da circuncisão do coração é aquilo que está dentro do espírito de vocês. Agora você não precisa mais daquela cirurgia, se o seu coração assumir este compromisso da aliança. Conseguiram entender isso? Agora veja, a gente precisa olhar para Jesus e manter em Jesus a nossa confiança completa, porque é Jesus quem cuida de nós. Ele se comprometeu com isso. Veja, Deus salvou Ló da destruição de Sodoma, não foi? Quem pediu? Quem pediu? Abraão, que tinha aliança. Deus deu para o Abraão o Isaac, como tinha prometido desde o princípio, não deu? Ele já estava dentro da aliança. Deus pediu para o Abraão entregar de volta o Isaac. Para quê? Para que o Abraão tivesse certo de que estava na aliança.
Às vezes a pessoa fica apaixonada pela bênção, a tal ponto de se esquecer do abençoador. Há pessoas que Deus não pode dar uma casa na praia. Ah, que bênção, eu ganhei uma casa na praia, mas aí acaba esquecendo que Deus deu. E aí ele fica tão apaixonado pela casa da praia que esquece da casa de Deus. O Abraão estava na aliança, Deus deu o filho, deu. Ô Abraão, me dá o filho. Por quê? Porque o nosso coração não tem que estar na bênção, tem que estar no abençoador. Deus deu esposa para o Isaac. Deus deu família para o Jacó. Deus fez de Israel uma nação gigantesca. Para vocês fazerem uma ideia, o país de Israel tem 10 milhões de habitantes. Mas em todos os países do planeta tem judeu. Todos os países do planeta tem judeu. Deus fez chegar o descendente de Abraão, como prometeu, que é Jesus Cristo. E se nós estivermos em Jesus, nós somos descendência de Abraão. Porque nós nos tornamos benditos com o crente Abraão. Como está no livro de Gálatas, capítulo 3. O que estou querendo dizer aos irmãos é que a vida da fé requer compromisso. E o principal compromisso é: você veio a Cristo, abandona o pecado, abandona a vida velha, porque não dá para ter comunhão com Deus e com a treva junto. Mais do que isso, jogue fora até a roupa manchada do pecado. É mais ou menos dizer assim: se o pecado está te vencendo, identifica um instrumento do pecado e joga aquela peste fora. Lá no Nordeste, tinha um músico do século passado, eu não lembro o nome dele, eu sei que ele cantava uma musiquinha mais ou menos assim: tu está comendo vrido, meu filho? E o menino gritava: não, pai, eu estou comendo é preda d'água. E o pai então voltava e dizia: joga essa peste fora, filho. Se você tem alguma coisa que te associa ao erro, joga essa peste fora. Se você não dá conta de mandar no seu telefone celular, o seu celular está mandando em você. Toma cuidado para ele não te jogar no inferno. Entenderam bem? Quem foi que derrotou Sansão? Quem derrotou Sansão? Quem arrisca dizer aí? Quem derrotou Sansão, gente? Hã? Dalila? Não foi Dalila. Um dia, Deus escolheu Sansão e fez aliança com ele. O nome disso chamava nazireado. E no nazireado tinha algumas coisas que podia e tinha outras coisas que não podia. Certas comidas, certas bebidas, certos ambientes, certas coisas não pode. O que aconteceu? Um dia o Sansão saiu, apareceu um leão, Sansão matou o leão. Todo mundo fica feliz, né? Sansão matou um leão com a mão desarmada. Hã? Largou o bichinho lá, foi embora. Outro dia o Sansão passou. Como é que está escrito na sua Bíblia? Desviando-se do caminho, foi até o leão que ele tinha matado. Quando chegou no leão que ele tinha matado, dentro do leão tinha um favo de mel. O que o Sansão fez? Comeu o mel. Quando ele comeu o mel, o que ele fez? Quebrou a aliança. Porque na aliança dizia que ele não pode tocar no corpo de um animal morto.
Na primeira vez que o leão chegou, o leão veio gritando. Ele matou o leão. Na segunda vez, o leão não grita mais. O que tem lá? Mel. E aí o mel lascou a vida dele. Então, se você já venceu alguma coisa, por que você tem que voltar lá? Por que você tem que ficar visitando a página de alguém que no passado só te trouxe dor de cabeça? Por que você tem que fazer pesquisa de gente que só te trouxe problema? Que te afastou de Deus? Que te fez ficar longe do Senhor? Se você não der conta de dominar, joga essa peste fora. Entenderam bem? Deus chamou e disse: vamos fazer uma aliança? Vamos, a aliança é esta aqui. Topa? Topo. Então, daqui para frente eu cuido de você. Só que você seja sério. Entenderam bem? Esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Maurício, ora a Deus. Se alguém chegou depois do ofertório, e não quer ir embora sem ofertar, só se esse é seu caso, você tem a oportunidade. Você que está também remoto, se você entrou no culto depois do ofertório, está convidado a fazê-lo através do Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Maurício Machado, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor bendito e maravilhoso, te agradecemos, Senhor, e só nos resta fazer isso nesta noite. Após, Senhor amado, a tua palavra de orientação, Senhor, tão bem explicada, ó Senhor da glória, que a tua graça continue nos assistindo, Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos orientar. Obrigado, Senhor amado, por, ó Deus amado, nos revelar a tua vontade e insistir a esse assunto conosco, Senhor. Ó Deus querido, se eventualmente houver alguém aqui, ou que esteja assistindo, ou que vá assistir esta transmissão, Senhor, e alguma coisa o prende, alguma coisa o bloqueia, ó Deus querido, e isso tem impedido, Senhor amado, a sua ligação contigo, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê sabedoria, dê graça, Senhor, para que o teu filho possa vencer essa dificuldade, e novamente, ó Deus querido, estreitar os laços com o Senhor. Nós te agradecemos muito, Senhor, pelo privilégio de vivermos esse dia, e podemos, ó Deus querido, somar aquilo que temos aprendido, Senhor, e lutar por isso, Senhor, pela prática destas palavras, ó Deus querido, que são para o nosso bem. Te agradecemos e te louvamos pelo teu cuidado para conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Que a boa mão de Deus os conduza sempre em triunfo e alegria constantes. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. A TV continua aberta enquanto a banda revida. Louva ao Senhor. Fortes mãos, segue as muralhas do temor, hão de intimidar teu ser, mas põe a tua
barreiras tu irás derrubar. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar